talvez o final de Delos Samurai esteja mais perto do que a gente possa imaginar. Fora que também muitos mangás aí estão lutando aí pela sobrevivência na revista e outros que estão começando a se estabelecer um pouco mais. Vou comentar tudo isso durante esse vídeo, deixa o like, se inscreva e ajude no crescimento do canal. Hello galera, nesse vídeo eu vou falar sobre a edição 46 da Shonen Jump. Acompanhe comigo até o final para você entender tudo direitinho. A capa da revista foi o Delos Samurai, e como eu já havia falado, o mangá já está se aproximando de um final que talvez seja mais perto do que a gente possa imaginar. As páginas coloridas tivemos o Aonohako, tivemos o Shinobi Goto e também tivemos um one shot do mesmo autor de Choujou Senpai. O Mojuro e o Someone Hearts, eles são novatos. O Holy Dragon, ele só é publicado na versão digital. E o Hunter x Hunter tá em hiato. Antes de continuar com a Toque, tem algumas informações extras, como por exemplo o anúncio do anime de Choujou Senpai, que é um mangá que já foi cancelado, né, alguns tempo atrás, mas foi anunciado um anime sobre ele. Aparentemente o mangá Hunter x Hunter, ele já havia falado que ia voltar, né, mas ele aparentemente já tem planos até o capítulo 420, o mangá já tá com 410 até então é provável que na volta ele chega a 420. Nessa edição tivemos 14 mangás ranqueados, mas eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu faço do comum, que eu acho que essa edição ela me permite analisar dessa forma também. Vou meio que dividir essa edição em 3 partes, né, a parte mais embaixo, os medianos e os mangás que tem um pouco mais de popularidade. Começando pelos mais baixos, né, que temos na 14ª posição o Ekin Bros, na 13ª posição o Ping Pong Parry, a 12ª posição o Kaedegami, a 11ª posição o Ort e a 10ª posição o Haruka's Mount. São mangás que ainda lutam pela sua sobrevivência, alguns já praticamente já decididos, já talvez cancelamento, nada oficializado, mas é o que aparenta ser, mas já alguns outros aparentemente talvez sobrevivam um pouco mais. Por enquanto, nada tão oficial foi falado, tudo que a gente tem é só especulações e dados que a própria Toque tem, né, tem questão de vendas e tudo mais. Então, tudo vem indicado um possível encerramento de alguns desses mangás. Aqui tem 5 que eu falei, né? Desses 5, 4 eu já falo, né, quase toda semana que talvez um cancelamento possa acontecer. Que no caso seria o Kiribos, o Ping Pong, o Kaedegami e o Ort. Desses 4 eu colocaria certeza 2, que é o Kiribos e o Ping Pong. O Ort eu talvez colocaria. Lógico, eu não acredito na sobrevivência de Ort, mas visto agora que ele melhorou um pouquinho as posições desde que esses mangás eles começaram a receber posições baixas, eu colocaria ele como a terceira opção de cancelamento, caso haja uma leva de 3 mangás. E um quarto seria o Kaedegami. Então temos aí, fechando esses 4. Se tiver um quinto, que eu acho bem difícil, temos o Haruka's Mount e olha lá também, né? Mas aí temos a questão, Hunter x Hunter tá voltando, Delos Samurai talvez se encerre mais breve do que a gente possa imaginar. Então temos 2 mangás. Se isso acontecer, o que poderia ser uma leva de 4 e esses 4 saírem, talvez só 2 deles. Ou dependendo de como é que a revista vai então trabalhar essa questão, né? Tem muita coisa que a gente pode analisar. Por enquanto, nessa semana, tudo que a gente tem de informação é essa. Esses mangás, eles não estão conseguindo sobreviver, não estão conseguindo fazer sucesso. E as vendas do volume 1 aparentemente vão sair no mês que vem. As capas ainda não foram disponibilizadas até então. Então tá ainda assim na espera, né? Por enquanto nada foi oficializado. Mas eu acho que é questão de tempo. Entre novembro e dezembro muita coisa pode acontecer. Então vamos esperar, né? Por enquanto em outubro eu não acredito que vai vir nenhuma informação sobre cancelamento ou algo assim do tipo. Pelo menos eu acho que não vai ser. Mas tudo pode acontecer ainda, né? Temos na posição 9 o No Exorcist, na posição 8 o Bokuto Roboku, na posição 7 o Himaten, na posição 6 o Kagurabachi e na posição 5 o Kyoshi-kun. Com exceção de Kagurabachi, eu vou dar destaque a todos esses outros que eu falei. O mangá No Exorcist, ele tá recebendo algumas posições um pouco mais baixas, né? Lógico, essa edição acabou não sendo tão baixa assim, mas ele mantém esse nível aí. Roboku nem se fala também, mas eu queria dar o foco principalmente em Himaten e Kyoshi-kun. Shinobi Goto recebeu página colorida, então ele não tá na Toque sendo ranqueado. Mas pelo menos esses 2, né? São 2 mangás que eles, de certa forma, ainda lutam por uma estabilidade melhor na revista. Não tem chance de cancelamento na atualidade, apesar de um tempo atrás eu já até falar sobre questão de, quem sabe, pensar em um cancelamento para Himaten, mas isso aqui atualmente está fora de cogitação. Eu não vejo nem ele, nem Shinobi Goto, nem Kyoshi-kun sendo cogitados a serem cancelados. Pelo contrário, eu acho que a revista está querendo lutar para esses mangás conseguirem sobreviverem, conseguirem mostrar alguma coisa. Eu acho que a revista vê algum potencial. Apesar das vendas não seria algo tão grande, talvez a popularidade interna tenha um número aí interessante que faz com que a revista ainda acredite no mangá. Então, eu acredito que os mangás eles possam conseguir sobreviver
eles possam ter chances de crescer mais na revista. Por enquanto, a gente tem são números assim, próximo a 15 mil aproximadamente. Então, por enquanto, nada tão impressionante assim. Já para Roboco e no Exorcist, né? No Exorcist, ele tem um tratamento diferente, porque o mangá, apesar de ter vendas até boas, de certa forma, não diria tão ótimas, né? A margem de 20 mil aproximadamente. Caiu um pouquinho, né, com o tempo, mas a revista ainda assim dá uma atenção pro mangá, mas ele sempre tá praticamente no meio da revista para baixo. E eu acho que não chega a ser preocupante isso, talvez seja só uma estratégia da revista mesmo, né, colocar o mangá por aí, por conta talvez da proposta da história e tudo mais. Mas tem essa questão, o Roboco, ele é um mangá que já ele tem muita rodagem na revista, né, ele talvez tá lá embaixo, talvez tá lá em cima, e assim por diante. Então tem essa questão, aqui ele tá mais ou menos no meio da revista, mas enfim, nada tão preocupante assim também. Já a parte de cima da revista temos a quarta posição, o Akane Banashi, na terceira posição o Witch Watch, a segunda posição mais uma vez o One Piece e a primeira posição mais uma vez o Madano Witch. Aqui eu preciso dar um destaque para alguns mangás e ele é primeiramente o Madano Witch, é um mangá que recebe muitas a primeira posição. Tá se tornando muito frequente isso. Enquanto o One Piece ele recebe a segunda, o Madano Witch ele recebe a primeira. E se não me engano, na edição anterior ele ficou assim também. Nas edições anteriores, algumas, né, ele recebe a primeira posição. Então a revista tá dando um destaque extremamente alto para esse mangá. Então é um mangá que com muita frequência recebe posições altas e só mostra que a revista tá querendo apostar muito alto, talvez ver um sucesso muito grande, um potencial muito grande. Apesar disso, em vendas físicas pelo menos não ser algo tão impressionante, tão grande, mas são vendas boas ainda. Vender 70 mil é números bons. Talvez se a gente olhar os anos atrás, 5, 10 anos atrás, esses números eram de certa forma um pouco preocupantes. Não diria assim algo que preocuparia um cancelamento, mas não é um números que faz o mangá ser um grande sucesso. Atualmente, o Madano Witch ele tem vendas boas, não são qualquer mangás que vendem 70 mil por volume, nem na Jump, nem qualquer outra revista. Então, o Madano Witch ele tem esses números aí tão impressionantes. Tem tudo para crescer ainda mais, principalmente com o apoio que a revista vem dado. Eu tô de olho aí em Witch Watch, porque depois dos acontecimentos atuais, o arco atual, eu tô de olho aí para saber o que o autor vai preparar aí a partir dos próximos acontecimentos, porque dependendo do que pode acontecer, talvez até um arco final entre aí. Não sei como é que vai ser trabalhado isso, mas eu tenho aqui as minhas questões. Caso isso aconteça, talvez ano que vem, ou talvez até no outro ano ainda, 2027, as coisas comecem a se encerrar, porque dependendo aí, né, o autor ele não tem preocupações nenhuma em esticar a história, então acho que de certa forma ainda um pouco mais despreocupado quanto a encerramento do mangá, mas vamos ver o que o autor ainda vai trabalhar, né? Para esse ano tá tranquilo, para ano que vem aí algumas dúvidas aí. Enquanto a Akane Banashi só espera o anime e Kagura Bate só espera o anúncio do anime. Então esses mangás aí são os mangás que vêm se mostrando bastante populares, vêm se mostrando ter uma atenção muito boa na revista. O One Piece nem se fala, né? É outro mundo aí. Então, são mangás com destaques muito bons. Eu espero um sucesso ainda maior. E vamos ver como é que o Madano Witch, pelo menos, né, vai responder a todo esse apoio que ele vem recebido pela revista. Inclusive, só para destacar, na próxima edição vai ser a edição 47. E o ponto importante é que o próprio Madano Witch vai ser a capa da revista mais uma vez, né? Eu não lembro exatamente quando ele recebeu a última vez a capa, mas ele tá aqui de volta recebendo. Já as páginas coloridas, teremos o No Exorcist, Mujuro e um One Shot. Então, vamos ser os destaques da próxima edição. Caso você queira ver, fica aqui no canal. Tem outros vídeos também, vai estar aparecendo aqui no final do vídeo também, então para você não perder nada, né? E de qualquer forma, o vídeo é esse. Espero que você tenha gostado. Comente aí o que você achou e o que você espera também nas próximas edições. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.